Olá, meus amigos, nós estamos iniciando o Papo do Bem pela TV Cefa e hoje nós contamos com a presença da nossa amiga, nossa irmã, Débora Boulos Delarco, que ela é professora, trabalhadora do Centro Espírita Carbar Schutel, e hoje vai trazer para nós subsídios, para nós enriquecermos a nossa alma no aspecto do relacionamento com as pessoas. Eu quero agradecer a sua presença, viu, Débora, por estar aqui atendendo nosso pedido e já passar para você para tecer suas considerações sobre esse assunto que é extremamente importante na nossa vida, relacionar com as pessoas. Eu que agradeço essa oportunidade, porque realmente conviver é um grande instrumento para a nossa evolução moral, trazendo essa questão da convivência para a doutrina espírita. E hoje, na sociedade em que vivemos, às vezes verificamos tantos desencontros, tantos momentos de intolerância, de desrespeito às diferenças. Então, conviver talvez seja a solução para um futuro mais pacífico, mais humano, mais fraterno. Ah, que bom que chegue isso muito rapidamente, né? É o que a gente espera, né? A Ellen Van Bar é uma psicóloga americana e ela fez regressão de memória com muitos pacientes, milhares. Mas ela publicou um livro chamado Life Before Life, penso eu que é em 1979. E nesse livro ela analisou 750 pacientes. E ela entendeu que na regressão de memória eles falavam de vidas pretéritas. Então ela se deu conta que há reencarnação. Ela não é espírita, mas uma cientista, pesquisadora, se deu conta que havia reencarnação. Então ela perguntou para esses 750 pacientes se eles participaram do processo reencarnatório, uma vez que ela entendia que no plano espiritual eles falavam de um processo de reencarnação. Então, 81% deles disseram que participaram. Só 19% que não. Aí então ela focou para os 81% uma única pergunta: qual a primazia do programa? O que foi mais importante nesse programa? E para surpresa dela, 90% deles disseram a mesma coisa: aprender a relacionar. Então, nós hoje estamos aqui, todos nós, Sim, para aprender a relacionar com o animal, com a planta, com o ser humano, com a divindade. Nós temos que aprender a relacionar. E nós sabemos que Jesus veio aqui exatamente para dar esse recadinho para nós. Olha, é assim que vocês devem agir, não é? Mas você, como pedagoga, professora, deve ter muito subsídio para nos passar. Como é que a gente faz para vencer essas diferenças e relacionar bem? bem, a gente sabe, o próprio Livro dos Espíritos nos traz, segundo Allan Kardec perguntou para a espiritualidade benfeitora, se a vida social era natural. E a resposta foi que sim, na pergunta 766, que o homem nasceu para viver em sociedade. E o que é mais importante, né? Não à toa, Deus deu todos os instrumentos para que ele fizesse isso, para que ele tivesse uma vida de relação, como a palavra e outras faculdades. E um detalhe que outro dia eu li que achei bastante interessante, na sociedade dos elefantes, as elefantas, quando o grupo das fêmeas parem os filhotes, elas se unem todas para ajudar as fêmeas que tiveram os filhotes a cuidar dos seus filhotes. Olha. E com isso elas criam uma relação duradoura de toda uma vida entre si e com os filhotes, como se fossem todas mães daqueles filhotes que não são seus, mas são de outras também. Nossa, que legal. Imagine que são animais. E como a própria espiritualidade trouxe, nós temos muito mais do que os animais. Então, por que a gente ainda não consegue conviver, mesmo sabendo a importância da convivência para a nossa evolução, para o nosso exercício de ser uma pessoa melhor? Eu só gostaria de lembrar que o Martin Luther King, que foi um grande pastor batista e um dos maiores líderes na luta contra a discriminação racial nos Estados Unidos, ele coloca, nós seres humanos, colocava, né? Aprendemos a voar
como os pássaros, a nadar como os peixes, mas ainda não aprendemos a viver como irmãos. Então, na questão da convivência, essa é a questão fundamental. Então, que sugestões a gente poderia imaginar para melhorar a questão dos relacionamentos e da convivência entre si? Lembrar que somos todos irmãos. Porque como é a oração que Jesus nos ensinou? Pai nosso. Não falou Pai meu, não falou Pai seu, não falou Pai do outro. Pai nosso. Se todos os dias nós acordássemos nos lembrando desse Pai que é nosso e que somos todos irmãos, assim como somos irmãos de Jesus, talvez aprendêssemos a conviver como irmãos e melhorássemos as convivências em todos os âmbitos, né? No trabalho, principalmente na família, nas nossas relações sociais, com os vizinhos, com os amigos em geral, não é? Ô Débora, você me faz lembrar uma passagem do Evangelho de João, quando ele disse assim, aquele que não tem amor no coração não conhece Deus, porque Deus é amor, né? E eu vi um videozinho de um psicólogo, recentemente, assim, uns 80 anos, muito lúcido. Ele disse assim, nós nos aproximamos das pessoas pensando o que eu posso tirar de proveito dela, quando nós deveríamos nos aproximar pensando o que é que eu posso ofertar para ela. Então, vai nos remeter ao Livro dos Espíritos, na pergunta 913, como os benfeitores disseram a Kardec, as duas chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Isso entrava, lógico que não obstaculariza definitivamente, mas traz um empecilho para o progresso, porque no momento que você se desvestir desse interesse pessoal, desse egoísmo, que é a maior virtude do homem, segundo os benfeitores, quando Kardec perguntou se era humildade, sim, mas existe uma outra virtude que não perde para a humildade, que é o desinteresse pessoal. O dia que o pessoal entender que nós precisamos fazer para o outro o que a gente gostaria que nos fizesse, a gente vence todas as barreiras, é uma colocação de Jesus, né? Agora, enquanto perdurar o egoísmo, o orgulho, fica muito difícil. E isso é um treino que cada um vai fazer. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela está dizendo, Aguinaldo, mas isso é muito difícil. Eu falei, não, tudo é difícil. Você, para realizar qualquer trabalho, você precisa se esmerar, se dedicar, não é uma coisa que vai acontecer. Hoje nós vamos fazer um programa aqui em seguida, eu vou falar exatamente sobre esse assunto. Se a gente tem o pão à mesa, alguém foi colocar o adubo na terra, né? Foi arar a terra, plantar, para aquele trigo absorver os elementos, para depois ser desdobrado e, em consequência, virar a farinha e depois o pão. Então, o pão chega à mesa e pensa, que delícia! Mas nós nos esquecemos que tantas criaturas trabalhar para que aquilo chegasse a ser um pão gostoso. Então, a mesma coisa somos nós. Para nós melhorarmos essa bagagem, nós temos que, tem que se esforçar, nós temos que nos esforçar, porque não vem de graça. Então, eu sugeri a essa pessoa, comece a ler todos os dias o Evangelho segundo o Espiritismo. Sim. Porque ali é um manual de transformação. Ali tem tudo para a gente entender que a solidariedade, a fraternidade é a tônica da nossa vida, não é? Então, a abençoada doutrina espírita, principalmente, lógico, o Livro dos Espíritos e o livro Evangelho segundo o Espiritismo, são as duas obras que mais são lidas, mas tem tudo ali para a gente ser informado e se transformar, não é? E a sua fala, na realidade, vai ao encontro de duas questões, assim, nesse momento, para lembrar. A primeira é que o Emmanuel já falava que a convivência é o que desenvolve a solidariedade e a compreensão de uns para com os outros. Está num livro que se chama Convivência mesmo. Então, na verdade, é isso. Conviver é o que nos faz sermos menos egoístas, menos orgulhosos, porque pela convivência temos o recurso de aprendermos a ser mais compreensivos, mais tolerantes e mais engajados uns com os outros.
A segunda coisa, também tem uma fala do apóstolo Paulo, que assim, é uma fala que eu acho tão importante, que vai ao encontro do que o Senhor está falando. Na sua carta aos Romanos, ele diz: não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor que deveis uns aos outros, porque quem ama cumpre plenamente a lei. Então, é atrás disso que nós estamos, é em busca disso que nós estamos. O Evangelho segundo o Espiritismo é um grande instrumento para a gente reavivar em nós essas ideias, essas falas, o próprio Evangelho de Jesus, para que a gente possa realmente nos entendermos como irmãos, não é? E eu acho também engraçado, porque se a gente for pegar a etimologia da palavra conviver, já que estou na área da educação, certo. Conviver, ela vem do latim convivere. O com significa junto e o vivere significa viver. Então, assim, viver junto, essa é a lei. E é um exercício, como o Senhor coloca, é um exercício diário em todos os ambientes que nós frequentamos, porque é assim que a gente deve progredir. Também tem um professor chamado Clóvis de Barros Filho, que ele diz o seguinte, ele é professor de filosofia, não é espírita, mas ele sempre diz o seguinte: na nossa convivência com o próximo, seria muito interessante que enxergássemos o outro como um espelho que nos indica em nós o que é fragilidade e o que é ponto positivo. Nesse sentido, olhar para o outro e o que despertamos no outro, sendo um espelho para nós, é um instrumento de autotransformação moral e de autoconhecimento. E essa fala dele, mesmo não sendo espírita, vai ao encontro de tudo que nós, como espíritas, encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No Livro dos Espíritos, porque vivemos em rede, dependemos uns dos outros. O próprio Livro dos Espíritos também traz, como já comentamos, salvo engano, na questão 768, os homens progridem, mas não conseguem sozinhos, porque eles precisam da vida social para se completar. Então nós precisamos do outro para nos completarmos, para sermos seres plenos, né? Porque temos o mesmo objetivo. Então acredito que é isso, é um espelho. O que o outro diz de mim, vamos ver o que eu preciso melhorar, o que eu preciso refletir. Acho interessante essa fala desse professor, porque vai ao encontro da nossa visão espírita sobre a importância da convivência, não é? E um adendo, a moderna psicologia chama, nem é moderna, é uma psicologia que já vem de longa data, né? Mas hoje eles enfatizam muito, a chamada contratransferência. Quando você critica alguém, via de regra você está criticando a você mesmo. Quando nós dizemos assim, mas essa pessoa é muito orgulhosa, não é? Você é um orgulhoso. Quando você fala assim, mas ela é muito egoísta, você está mostrando o seu lado egoísta. Então isso é chamada contratransferência. Nós projetamos no outro o que nós temos dentro de nós, né? Por isso é que Jesus não ficava mostrando os defeitos da pessoa, ele acolhia e dava um norte, não é? Para todas aquelas almas altamente comprometidas, ele dizia, vem cá, vamos fazer assim, assim, é melhor que seja dessa forma. E dava, ao invés de fazer uma crítica ostensiva, ele dava subsídios para a pessoa mudar. E a gente sabe muito bem que dentro do nosso lar, nós trazemos às vezes pessoas que são amigas lá de longa data, né? Mas também trazemos às vezes os inimigos, né? Então ali nós estamos dando o primeiro passo no sentido de nós aprendermos a relacionar. É com a família. Então se a gente consegue relacionar bem com a família, porque também tem uns entraves, né? A gente sabe disso. Sim. Nós vamos relacionar bem lá fora. Mas se a gente não relacionar bem com a família, dificilmente nós vamos relacionar bem lá fora. Embora tenha pessoas
que fazem déspotas, né? Fazem horror dentro de casa e lá fora respeita o outro, é bonzinho, é tolerante, mas mais por egoísmo, para ele não ser repreendido, para ele não ser penalizado. Por isso é que ele age com mansuetude, né? E dentro de casa é um tirano. Então eu entendo que nós precisamos dentro de casa aprender a relacionar com todos, para lá fora a gente dar um bom espetáculo. Porque também não adianta ter essa mansuetude que é aparente, porque todo mundo vai vislumbrar na essência a vibração que a pessoa emana. Ela pode ser mansinha agora, pode ser cordata agora, mas depois, num determinado momento, ela vai mostrar o leãozinho que tem dentro de si. Então vamos começar dentro de casa relacionando bem com todos os elementos da casa, com o animalzinho que está lá, porque às vezes o animal também precisa de uma atenção, com a família, com os trabalhadores, quer dizer, nós temos necessidade de ter ajudante que vem à nossa casa, relacionar bem com essas pessoas. No trânsito de Rio Preto... Nossa, então, verdade, verdade. Todas as circunstâncias, não é? Em todos os ambientes, porque na verdade a convivência é um desafio. Então, se é por ela que nós temos um grande instrumento de nos melhorarmos, nós vamos encontrar esses desafios em todos os contextos. A questão da família ainda é o que mais nós deveríamos nos preocupar teoricamente, porque ali nós estamos, entre aspas, fazendo reajustes. Nós combinamos esses reajustes antes de chegarmos aqui. Então, às vezes, pensamos, como é que vamos chegar lá quando retornarmos e prestar contas dos reajustes que combinamos de fazer no nível da convivência na família, se não conseguimos lograr sucesso nas nossas propostas, né? E aí, mais uma vez, a gente se encontra diante da questão de, para além dos laços de família, somos irmãos. Tem até aquela passagem em que Jesus está conversando com os discípulos, acho que é no Evangelho de Mateus, capítulo 12, salvo engano. E aí ele está conversando, alguém chega e diz, Jesus, sua mãe e seus irmãos querem falar-lhe. E ele pergunta, quem é minha mãe? Acho lindo isso. Quem são meus irmãos? E se vira para os discípulos e diz, todo aquele que cumpre a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, essa é minha mãe, essa é minha irmã. Então, talvez, para começar da família, como o senhor coloca, que realmente é o reduto, é o nosso primeiro laço social, é o nosso primeiro núcleo social. Para começar daí e depois desdobrar esse bom hábito nos nossos demais ambientes, é lembrar de Jesus. Que para além dos laços sanguíneos, nós temos uma família espiritual, nós vivemos em plena comunhão espiritual. E às vezes, dentro dos desafios, dos reajustes que combinamos, nós nos esquecemos um pouco disso, não é? Então, começando pela família, nessa visão de um pai que nos ama sobretudo, e que trouxe para nós o exemplo de Jesus na conduta ética, na conduta cristã, se começássemos a trazer para o nosso ambiente familiar essa ideia, talvez conseguíssemos avançar um pouco nos nossos desafios de convivência, seja dentro da visão espírita, seja dentro de qualquer credo, porque conviver é importante em qualquer situação, porque é uma questão de amor. E o amor está em todos os lugares, em todas as igrejas, em todas as religiões, não é mesmo? Débora, falando de amor, John Lee, ele definiu o amor como 4.000 tipos. Nossa, eu não sabia. Então ele fez uma pesquisa e tem 4.000 definições de amor. E eu não sei se essa que eu uso para a minha vida de relação está dentro das 4.000. Até acredito que sim, né? Não vou ser presunçoso e achar que é criação minha. Mas eu acho que, para a gente dizer eu amo, teria que ter 3 coisas. Primeiro é compreender, segundo valorizar e terceiro respeitar. Se eu compreender uma pessoa ou um elemento, que pode ser até material, se eu valorizar esse elemento e respeitar, eu posso dizer que eu amo.
De outra forma, não tem explicação para o amor se a pessoa não compreende, não valoriza, não respeita. Então, o amor máximo é o divino, né? É de Sim. Deus. Ele compreende a nossa pequenez, né? Ele nos valoriza, porque senão ele não seria criado e investido em nós, né? A começar para colocar o planeta Terra aqui à nossa disposição e um mestre que foi Jesus para dizer, olha, é assim que vocês têm que viver, né? E ele também nos respeita. E olha que coisa muito maluca. Deus nos respeita. Ah, não é possível. Respeita. Você pode decidir, você pode fazer, ele dá liberdade para você. Então, olha o amor de Deus por nós. Ele nos compreende, nos valoriza e nos respeita. Olha que coisa fantástica. Então, isso nós temos que começar a olhar o outro e começar a compreender o outro. Quem é essa pessoa, não é? Quem ela é? Certamente ela tem seus defeitos, lógico, nesse nível que nós encontramos de evolução, somos imperfeitos. Então ela tem seus defeitos. Nós também temos. Sim. Dizer que, não, eu estou julgando porque você não se deu conta ainda das suas imperfeições, a ponto da gente não ter nenhuma virtude ainda. Eu falo isso claramente, nós não temos nenhuma virtude ainda. Se você falar que é meio honesto, você não é honesto. Se você é meio humilde, você não é humilde. Se você ama algumas pessoas e as outras não, você não tem amor. Então, o que nós podemos dizer que temos de virtude até agora? Nenhuma. Não existe meia virtude. Se nós não temos estas prioridades, nós não temos essas virtudes, como é que eu posso fazer julgamento? Sim. O próprio Cristo, que ele colocando a mulher adúltera na frente dele, a ser lapidada, e era uma lei da época, né? E ele poderia... eu não responderia o que ele falou, eu não teria coragem, né? Quando apresentaram para ele aquela mulher, Senhor, o que nós fazemos? A lei manda lapidar, o que você fala? E eu iria dizer, não faça isso, mas Jesus não. Ele disse assim, quem não tem pecado já manda a primeira pedra. Exatamente. Mas ele estava escrevendo na terra, na areia, certamente para o pessoal ver o orgulho, a vaidade, o egoísmo, sim, a infidelidade e assim por diante. A pessoa chegava lá, lia assim, opa, eu tenho, não vou tirar a pedra. Então Jesus não condenou aquela mulher, porque no final ele perguntou, onde estão os que te condenaram? Foram embora, Senhor, então vá também. Isso. Eu também não te condeno. Olha, se Jesus, que é Jesus, perfeito em termos relativos, porque perfeito em termos absolutos só Deus, mas Jesus tinha uma pureza, uma perfeição que a gente consegue entender como sendo indescritível. Ele, sendo um espírito perfeito, não condenou, não julgou, e a gente, no relacionamento, nos pecamos exatamente por isso. Não, sim, você é muito chata, você é muito orgulhosa, você... Quer dizer, esse julgamento, quando a gente deveria procurar verificar o valor das pessoas, você é de um valor incomensurável, você tem direito a fazer isso. Quer dizer, ficaria um clima mais gostoso, sim, de relacionamento entre o patrão e o empregado, entre o marido e a mulher, entre o pai e os filhos, na sociedade como um todo, não é? A sua fala resumiu tudo, acredito eu, porque, primeiro, todos os espíritos da terceira ordem, imperfeitos. Então, têm vícios, têm defeitos, virtudes, assim como o outro. Então, somos iguais. Esse é o primeiro pressuposto. Estamos aqui com o mesmo objetivo, avançarmos nessa nossa encarnação. E, mais importante do que tudo, a sua fala me faz pensar, nós estamos amando o próximo como temos sido amado desde sempre. Porque Deus sempre nos perdoa, sempre nos compreende e sempre é soberanamente justo e bom. A misericórdia de Deus é justa e a justiça de Deus é bondosa. Então temos amado o nosso próximo como temos sido amado. E além disso, Ele nos envia Jesus para falar, é assim como o Senhor fala,
é assim, essa é a conduta. E mais ainda, aí vem o Espiritismo para dizer, essa conduta de exemplo de vida de amor é a conduta da convivência para toda a humanidade. Acho que isso é tudo que a gente deveria lembrar e às vezes a gente esquece, principalmente na família. Não é mesmo? Débora, eu gostaria de continuar conversando com você. Você é muito doce. Obrigada. E consegue passar isso com tanta naturalidade, né? Obrigada. Mas nós temos que encerrar nosso programa. Mas uma coisa é certa, nós temos uma doutrina, graças a Deus, né? Que Jesus trouxe para nós como Consolador prometido, que vai nos mostrar que esse é o único fanal, o único desiderato para nós é a perfeição. Então eu vejo muitas pessoas ainda perdendo tempo, Sim. cultivando coisas inúteis, ainda se permitindo a viciações, a condutas amorais. E é uma questão de tempo. Nós temos que nos mudar, nós temos que nos transformar, nós temos que viver a proposta de Jesus, que é o amor ao próximo, e a começar pelo amor a nós. Então, entendendo que nós devemos nos amar, nós devemos nos transformar e nos coadunarmos com a lei divina, que é a única responsável pela nossa plenitude, pela nossa felicidade. Então, fica aqui o convite para todos vocês que estão nos assistindo, que comece a estudar o Evangelho. Ali é a cartilha, é o ponto de referência, é o começo da nossa transformação. E se ainda quiser mais subsídio, conheça a doutrina espírita, porque Kardec foi um instrumento divino utilizado pela espiritualidade para explicar tudo a ponto da gente entender Jesus. Eu quero terminar a nossa fala usando aqui um palavreado do meu amigo Navarro, que ele disse assim: sempre com Jesus, mas nunca sem Kardec.